Essa videoaula vai discorrer sobre os tipos de ambiente de formação de rochas e a dimensão do tempo geológico. Meu nome é Lucas, eu sou aluno do curso de Geografia do IFMG Campus Ouro Preto e esse vídeo ele é parte da disciplina de Introdução ao EAD do professor Diego de Oliveira do semestre 2022.2. Ao longo dessa videoaula a gente vai ver os tipos de rochas e ambiente de formação de rochas, o tempo geológico e o tempo histórico, e o calendário de formação de universo. Em destaque, então, para a obra de Carneiro, 2015, que serviu como base para boa parte do material utilizado ao longo dessa aula. A gente pode dividir, então, as rochas em três principais tipos. O primeiro são as rochas ígneas, também chamadas de magmáticas, que, por sua vez, são divididas entre intrusivas e extrusivas. Também temos as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. As sedimentares também têm seus subtipos, a gente vai ver agora mais para frente. Aqui a gente tem então um esquema didático bem interessante para entender os diferentes tipos de rocha e ao mesmo tempo o ciclo geológico. As rochas ígneas, também chamadas de magmáticas, elas são de lá divididas entre intrusiva e extrusiva. A rocha magmática intrusiva é aquela rocha formada pelo magma, que não chega a atingir a superfície, então formado dentro das camadas da Terra. E a rocha extrusiva, também chamada de rocha vulcânica, se dá pelo magma sendo expelido da Terra. Esse magma ele passa a ser chamado de lava. Essa lava então vai se resfriando e vai formar esse tipo de rocha. Ao mesmo tempo, as rochas sedimentares elas são formadas ali pela compactação de sedimento. Sedimento esse ele é resultante de processo de erosão, de deposição de solo ou então de outros tipos de rocha. Por fim, as rochas metamórficas, o próprio nome indica, elas são surgidas a partir do metamorfismo de outras rochas. Então, quando as rochas passam por processos de alta temperatura, de alta pressão, quando elas são movimentadas, quando elas são soterradas e vão aprofundando mais adentro da Terra, essas rochas elas passam por um metamorfismo, elas têm suas características, suas peculiaridades alteradas, então resultando nesse tipo de rocha desse tipo de rocha metamórfica. Aqui a gente tem mais um esquema ilustrado que ajuda a gente a entender esses diferentes tipos de rocha e fica claro também que esse processo ele também é cíclico. A rocha magmática ela pode passar a ser uma rocha metamórfica, a rocha metamórfica ela pode passar a ser uma rocha, ela pode voltar ao estado de magma formando mais rochas. A rocha sedimentar ela pode também passar pelo processo de metamorfismo. Então, por isso é interessante a gente entender esse tipo de rocha e esse ciclo das rochas que se dá dentro do planeta Terra. Esses diferentes tipos de rocha eles vão apresentar diferentes características dispostas aqui nesse quadro criado pelo Carneiro. Você tem, então, algumas rochas vão ter características mais granulares, então com pontinhos, com uma granulometria maior dentro da estrutura. Algumas vão ser estruturadas ali em camadas, vão ser estratificadas, enfim. Recapitulando, então, as rochas ígneas, ou então as rochas magmáticas, elas são aquelas formadas a partir da solidificação do magma. Esse magma, quando ele vira lava, ou seja, quando ele atinge a superfície, ele vai formar as rochas extrusivas. E quando ele não atinge a superfície, quando essa rocha é formada direto do magma, um resfriamento mais lento, são as rochas intrusivas, também chamadas de plutônicas. As rochas sedimentares, elas já são formadas em processos superficiais, então já na superfície do planeta. A gente pode dividir elas em alguns tipos, então a gente tem as rochas clásticas, também chamadas de detríticas, que vão ser formadas ali pela erosão, pela deposição do sedimento. Esse sedimento, então, que ele vai ser litificado, ou seja, ele vai virar rocha. Ao mesmo tempo, a gente pode ter rochas que são formadas de forma química. Então, pela precipitação de alguns elementos químicos, mudança de temperatura, do pH, a gente tem rochas que são quimicamente precipitadas. Então,
são chamadas de rochas evaporíticas. As rochas metamórficas, elas são aquelas modificadas, passam por processos de temperatura, pressão altos, aí as características químicas, mineralógicas, de textura delas são alteradas. É interessante, então, esclarecer que essas rochas metamórficas, elas podem ser metamorfizadas mais de uma vez. Nisso, então, as rochas que são anteriores a esse processo de metamorfismo, elas têm elas são denominadas como protólito, e as rochas resultantes desse processo, elas têm o nome de ortoderivadas. A gente tem então dois tipos de metamorfismo. O metamorfismo progressivo, ele se dá quando esse processo metamórfico ele é mais forte do que aquele anterior, e metamorfismo retrógrado é quando esse processo, essas mudanças são inferiores àquele da rocha anterior. Aqui então eu trago para vocês uma recomendação de um site, é o site do Museu da Unesp. Nele tem todas essas definições, tem exemplos, todo esse estudo das rochas de maneira mais aplicada. Aí vocês podem pausar o vídeo, ler o QR Code. A gente viu então que existem diferentes tipos de rocha, e esses tipos de rocha eles são formados de maneiras diferentes. Mas qual é a relevância, qual a importância então da gente entender esses processos de formação das rochas? Você tem então inúmeras importâncias. A gente pode primeiro pensar na questão da história geológica da Terra, para entender as dinâmicas do nosso planeta, entender da onde a gente veio, para onde a gente vai. Ao mesmo tempo, a gente tem a questão dos recursos minerais. Então, a nossa sociedade, por exemplo, ela é extremamente dependente dos combustíveis fósseis, da mineração, enfim. Então, a gente entender os processos de formação das rochas, das diferentes rochas, é de extrema importância para a ação minerária, para a ação extrativista, para a gente conseguir obter esses recursos que a gente precisa. Da mesma forma, a nossa sociedade ela constantemente modifica o meio que a gente vive. A gente tem, então, construções, estradas, estruturas que são essenciais para o nosso modo de vida e para a nossa qualidade de vida. Então, é de extrema importância entender os tipos de rocha, as diferentes características das diferentes rochas, para a questão da engenharia, para a questão da construção de infraestrutura sobre a superfície da Terra. Da mesma forma, para a previsão e para diminuição do impacto de desastres naturais, então desde de terremotos, da movimentação das placas, enfim, das erupções vulcânicas, também é interessante a gente entender essa dinâmica das rochas do planeta para melhorar nossa chance de sobreviver, para diminuir o impacto desses desastres. Então, a importância ela está justamente na compreensão da história do planeta, na exploração dos recursos naturais, na construção de estradas, de prédios, da infraestrutura que a gente depende, de maneira segura, de maneira que vai resistir à, à constante dinâmica do planeta, e também para prever, para prevenir, para saber lidar com os inúmeros desastres naturais que a gente experiencia anualmente. 8. A gente tem então como mais uma das importâncias e ao mesmo tempo como um exemplo prático desse conteúdo que a gente está vendo ao longo dessa aula, o Museu dos Dinossauros, o museu lá da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, aqui em Minas Gerais. O museu está localizado lá em Peirópolis, no município de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Na tela de vocês tem então um QR Code, eu recomendo bastante que vocês acessem o site deles. Mas, mais do que o site, é interessante conferir o Instagram do pessoal. O Instagram é @Museu dos Dinossauros. Lá eles compartilham bastante sobre a estrutura do museu, sobre as ações, as exposições que acontecem, então é bem interessante. Não só visitar pessoalmente o museu, mas estar ali antenado ao que está acontecendo lá. A gente tem então, como informação lá tirada do pessoal do museu, a localidade de Peirópolis ela vem ali desde 1896 no seu descobrimento. A gente vê então sendo posto o Peirópolis como um geossítio, né? Então é uma escala de análise bem interessante. Esse geossítio então ele tem ali uma relevância científica
que começa ali na década de 40, lá em 1946, com a ação do Ivor Price. Ele tem toda a fama dele no local, no museu, enfim. E a gente destaca que lá em 67, essa importância ela ganhou holofote, ela foi comprovada. Foi encontrado então 3 ovos de dinossauros na localidade e até então era a maior descoberta na paleontologia do país. Nisso, então, em 92, a gente teve ali um centro de pesquisas e, ao mesmo tempo, um museu sendo estabelecidos no local, então, já incentivando mais ainda essa ação, esse olhar para a paleontologia, pro estudo do local. A gente traz, então, utilizando o trabalho do Ribeiro, a questão geológica ali de Uberaba, da localidade, do entorno do Museu dos Dinossauros. É interessante a gente ver, então, que o tipo de rocha predominante ali são rochas sedimentares, então a gente tem ali os sedimentos. Nisso, esses sedimentos, eles vêm do período terciário do tempo geológico, e a gente, ao mesmo tempo, ainda tem alguns depósitos mais recentes, já do Quaternário. Já do Quaternário. No entorno da localidade, a gente tem ali várias formações geológicas. A gente tem a Serra Geral, Formação Uberaba, Marília, Nova Ponte e esses depósitos quaternários. É interessante a gente trabalhar isso, então, com as diferentes eras, com os diferentes períodos do tempo geológico do planeta. A gente vê, então, que a maioria dessas formações ela data ali do Cretáceo. Então, são ali formações entre mais ou menos 60, 100 milhões de anos atrás. Então, são ali então formações de 60, de 100 milhões atrás. Então, se a gente compara com o restante do... Se a gente compara então com algumas outras formações, alguns outros períodos, não é algo tão distante assim. Então, são depósitos, são sedimentos mais recentes. Ao mesmo tempo que a gente tem os depósitos quaternários, então é algo muito, muito recente. É coisa de cerca de 1,8 milhões, então já bem próximo. Nisso a gente entende então a relação da litologia do local com essa preservação, com essa ação paleológica, com essa presença dos dinossauros lá em Uberaba. A gente tem então lá na proposta de criação do Geoparque em Uberaba, do Ribeiro e demais autores, um mapa geológico do município de Uberaba, e a gente vê então que os geossítios, ou seja, esses locais de interesse paleológico, dos locais de interesse paleontológico, eles estão localizados ali dentro da formação Uberaba. Essa formação, então, a gente vê lá da Era Cretácea. E nisso, então, a gente cai dentro de um paradigma. A gente está discutindo sobre o tempo, só que ao mesmo tempo a gente está falando agora há pouco do Cretáceo, do Quaternário, do Terciário, dessas eras geológicas mais distantes, e falando também sobre a questão de extração de recursos naturais, da construção, de desastres naturais, que a gente viu lá na importância de entender a formação rochosa do planeta. Fica então essa questão, como que a gente consegue distinguir esse tempo geológico do tempo histórico? A gente tem então o tempo histórico como algo mais próximo da história humana, então tempos tempos menos antigos, enquanto o tempo geológico ele já vai de acordo com a história do planeta, vai há bilhões, milhões, milhões de anos atrás. A gente retoma então a obra lá de Carneiro, e a gente entende que esse tempo geológico ele já é uma problemática, ele já é uma questão discutida lá desde o século XIX. Só que não existia uma maneira cientificamente comprovada de atestar o quão antigo era o planeta, o quão antigo são as rochas que eram encontradas, estudadas na época. Por mais então que a gente já estudava os fósseis, a gente já tinha esse contato com restos de animais fossilizados, a gente ainda não tinha dados quantitativos, né? Então a gente não sabia dizer precisamente há quanto tempo esse animal existiu, há quanto tempo essa rocha foi formada. Foi só então com a descoberta da radioatividade, dos estudos da radioatividade, já no final do século XIX, começo do século XX, que a gente teve
uma aplicação desse conhecimento novo em cima do estudo das rochas, para a gente ter ideia do, para a gente ter uma ideia melhor do tempo geológico, para a gente entender quanto cada era geológica durou e quando cada tipo de rocha, cada fóssil foi originado. Nisso, então, a gente tem a importância de estar entendendo esse tempo geológico para poder analisar as demais questões do planeta, tendo a dinamicidade da Terra, as mudanças, as constantes revoluções do planeta em si. A gente tem, então, que toda feição geológica, que toda formação rochosa, que toda rocha, ela está ali representando uma série de eventos naturais que tem um determinado tempo, tem uma especificidade na história da Terra. Então, para a gente estar entendendo o passado da Terra, a gente consegue utilizar esses resquícios, analisar o que sobrou para estar botando uma luz sobre o passado. Que essa análise temporal do planeta ela é algo não só arbitrário, mas também artificial. Arbitrário no sentido de que vai variar de quem está pesquisando, da função da sua pesquisa, o que você quer saber e seus interesses, enfim. E artificial porque a gente não tem ali uma divisão sólida, uma divisão natural feita para isso. Então, ao longo da história do planeta, a gente não tem períodos que param e se autodefinem, né? Então, pronto, hoje eu estou numa era, amanhã é outra era. Essas mudanças, então, elas são mais difíceis de conseguir identificar. Com o tempo geológico, então, a gente pode estar separando alguns eventos de, de maneira mais simples. Então, a gente pode pegar os eventos longos, extremamente longos, ao mesmo tempo que os eventos curtos, muito curtos e muito recentes. Então, se a gente pega e pensa uma divisão de ciclos de duração extremamente longa, a gente está falando ali de dezenas de milhões de anos, até bilhões de anos atrás. Então a gente tem lá desde os processos evolutivos da crosta, do manto, do núcleo da Terra, então o funcionamento, a formação do planeta em si, a formação de continentes, das ilhas, a deriva continental, então todos os processos que influenciaram diretamente a formação do planeta hoje em dia, as as cadeias montanhosas, a evolução das espécies, o surgimento da própria vida, como a gente conhece hoje, enfim. Isso tudo está numa escala, está numa questão temporal muito distante da gente. Quando a gente vai então diminuindo essa distância temporal, a gente tem ali ciclos de duração longa, então já vai passar a falar de algumas dezenas, de alguns milhares de anos, até alguns milhões, já tratando então de questões como os ciclos climáticos, né, então aquecimentos, resfriamentos do planeta, a, a própria evolução das espécies, a dinâmica oceânica, enfim. Ao mesmo tempo, a gente tem processos de duração média, que vão falar ali de alguns séculos a poucos milhares de anos, então já chegando numa escala mais recente, já trabalhando com a presença humana no planeta, então lá desde as variações climáticas do planeta, a inundações, assoreamento de lagos, alguma variação no nível do oceano, e já ali trabalhando sobre os depósitos tecnogênicos, então o impacto que o ser humano tem sobre o planeta, então desde lixo, esgoto, processos industriais, enfim, justamente essa questão antrópica no planeta, já processos de duração curta, então a gente está ali falando de anos, de alguns anos, de décadas, então alguma variação climática sazonal, a mudança nas calotas polares, uma variação anual da fauna, da flora do planeta. Da mesma forma, o impacto humano, então a poluição do ar, a poluição das águas, enfim. Slide 32. A gente tem então processos de duração muito curta, então falando ali coisa de semanas, de dias, então já desde de erupções vulcânicas que duram ali dias e dias, a movimentação, as mudanças causadas pela ação do homem, então queimadas, a poluição do ar, desmatamentos que não são instantâneos,
Da mesma forma que a gente tem períodos excessivamente curtos, então coisa de horas, de minutos até segundos. Então, desde desastres vulcânicos a impacto de meteoro, meteorito, movimentos de massa, deslizamentos, coisa muito comum aqui em Ouro Preto. Da mesma forma que a poluição sonora, incêndios, tudo, mais uma vez, o impacto do homem sobre o planeta. Para esclarecer um pouquinho, então, essa diferenciação entre o tempo geológico e o tempo histórico, uma ferramenta muito útil é o calendário cósmico. Esse calendário foi criado pelo Carl Sagan há algumas décadas. Ele é nada menos, então, do que uma escala temporal que tenta colocar toda a história do universo de uma maneira mais facilmente compreensível, de entendimento mais fácil. Ele vai lá desde o Big Bang, ou seja, o início do universo, até os dias atuais, e vai utilizando ali o que a gente está muito acostumado, então meses, semanas, dias, para tá representando alguns eventos marcantes ao longo da história. Nesse calendário, então, a gente tem então o Big Bang ocorrendo meia-noite do dia 1º de janeiro. A gente tem então a formação da Terra só lá em 14 de setembro, às 4 da manhã. E a formação da vida, a vida como a gente conhece, a vida no planeta Terra, só no dia 24 de dezembro, às 10 da manhã. Esse calendário, então, ele serve para ilustrar o quão jovens somos nós, como seres humanos, o quão jovem é a vida na Terra e o quão jovem é a Terra em relação ao restante do universo. Esse calendário, então, ele ajuda nós a visualizar a imensidão do tempo e do espaço que a gente vive, justamente para estar sempre entendendo a nossa posição dentro da história do universo. Então, não tem um jeito melhor de falar, mas o quão insignificante nós somos. Eu recomendo então que vocês assistam um trecho da série Cosmos, já não a original lá feita pelo Carl Sagan, mas aquela refeita em 2014 pela National Geographic. Vocês podem ler os QR Codes aqui na tela, coisa de 10 minutinhos, mas você tem uma explicação muito didática, muito, muito visual de como funciona esse calendário e em qual período a gente surgiu como planeta, em qual período a gente surgiu como ser humano. A gente tem então as referências utilizadas para a elaboração dessa aula. E assim chegamos ao final da apresentação. Agradeço a todos pela atenção. Espero que tenham desfrutado da experiência tanto quanto eu e que tenhamos conseguido estabelecer as dúvidas que existiam sobre o tema abordado. Muito obrigado.